Olá, bonitos! Hoje nós vamos ver um pouco de coesão textual. Às vezes um texto tem ideias muito legais, tem ideias que estão super valorizadas, mas que no conjunto essas ideias não se sobressaem, o leitor acaba não compreendendo por falta de coesão. E às vezes essa coesão se dá com a retomada adequada de alguns assuntos. Uma dessas estratégias é o uso de pronomes, então evitando repetições por meio dos pronomes. É comum que nós leiamos textos que estejam com ideias repetidas ou às vezes retomados de uma forma equivocada. Então vejamos, Teobaldo chegou atrasado, é a primeira ideia que eu tenho, Teobaldo chegou atrasado. Eu quero retomar. Como é que eu vou tomar esse Teobaldo? Por meio do pronome, e isso se chama pronome. O que é um pronome? É aquela palavra que ou está junto, ou está se referindo, retomando, ou está substituindo um nome, por isso é pronome. Então aqui, a retomada do Teobaldo, se eu olhar bem com atenção, esse ele se refere a Teobaldo. Eu tenho visto muito retomar isso aqui com a expressão o mesmo, dizendo, por exemplo, Teobaldo chegou atrasado. O mesmo disse. Esse o mesmo é um recurso inadequado, gente. É inadequado porque ele vai se comportar como um adjetivo e não como um pronome que retoma alguma coisa. Então, sempre que vocês estiverem escrevendo e aparecer lá insistentemente esse o mesmo, parem para pensar nisso. Eu posso usar o mesmo em outros contextos. Por exemplo, ele mesmo fez a tarefa, se referindo a si. Isso vai ser um adjetivo, mas ele não se comporta como pronome. Então, eu vou retomar com um ele. Ele disse que dormiu demais, pois o celular, o qual ou que estava ao lado da cama, não despertou. Vejam só, eu quero retomar a palavra celular, mas eu não quero dizer ele, né? Porque eu não vou dizer, pois ele, né? Ou ele estava ao lado da cama, porque eu já usei um ele aqui. Que outro recurso eu vou usar? O qual ou que. E vejam que não é do qual, não é no qual, é o qual, porque eu me refiro a um objeto específico, o celular, o qual, ou que estava ao lado da cama. A quem que se refere esse o qual ou esse a que? A palavra celular, ao nome celular, por isso pronome. Nós chamamos isso de pronome relativo, é relacionado a alguma coisa que veio antes. Não despertou. Aí eu já aproveito para falar em uma outra coisinha, por exemplo, que é o uso da vírgula. Se diz que eu não posso separar o sujeito do resto da frase com uma vírgula. Então eu não posso dizer, por exemplo, Teobaldo chegou atrasado. Por quê? Porque Teobaldo é o sujeito. Mas por que que aqui eu consigo usar? Porque essa expressão, que estava ao lado da cama, isso é uma explicação a respeito do celular. Tanto é que eu poderia dizer, pois o celular não despertou. Só que eu quis acrescentar uma informação. É esse acréscimo dessa informação, que a gente chama de oração explicativa, mas que não vem ao caso, eu vou separar do resto da frase com o uso de vírgula. Certo? Vamos a mais um exemplo? Vamos a mais um exemplo. A Nelita viu Joaquina, cuja roupa estava molhada. Estou falando de duas pessoas. Estou falando da Anelita, de um substantivo, de um nome, Anelita, e que ela viu essa Joaquina, que é outro nome. Então, Anelita viu Joaquina, cuja roupa estava molhada. Atenção à palavra cuja. A palavra cuja é um pronome e é um pronome que indica posse. Então eu só vou usar cujo, cuja, cujos, cujas quando indicar posse. Cuja roupa estava molhada. A roupa de quem? Olha a posse aí. A roupa de quem estava molhada? Da Joaquina. Para eu não dizer no meu texto que ela viu a Joaquina e a roupa da Joaquina estava molhada, eu vou usar o pronome cuja. Por que é cuja e não cujo? Porque roupa
é feminino. Nós já vimos algumas noções de concordância, né? Então, cuja roupa. Veja que não é cuja a roupa, é cuja roupa. Eu não uso aquele a aqui que alguns costumam colocar. Então, a Nelita viu Joaquina cuja roupa estava molhada. Ponto. Vou retomar, vou escrever uma outra frase, mas eu não quero repetir nem a Nelita e nem a Joaquina. Então eu vou retomar com pronomes, que são pronomes demonstrativos e que no texto vão retomar ideias. Então, aquela disse para esta ir se trocar rápido. Aquela se refere a quem? A Nelita. Por que eu uso aquela? Porque quem está mais longe aqui, textualmente, né? A Joaquina está mais perto disso aqui do que a Nelita, né? Então, aquela disse para esta, que se refere a Joaquina, ir se trocar rápido. Então, vejam, em poucas linhas, eu usei 3 pronomes que se referem a alguma coisa para eu evitar repetição e aí, então, cuidar da minha coesão. Quando eu faço esses usos, gente, junto com uma boa pontuação, que elementos que são mais importantes para essa coesão? A concordância, vejam que eu concordo, né? A concordância, a pontuação. Vejam que eu troquei, ó, eu primeiro tenho uma ideia, que é a Nelita ver a Joaquina que estava com a roupa molhada, certo? O que eu dou? Um ponto, porque eu vou retomar um outro assunto, eu vou falar do que uma disse para a outra. Então eu dou um ponto, coloco um ponto final e recomeço, sempre lembrando da letra maiúscula, obviamente, e eu retomo. Para não retomar com as mesmas palavras e tornar o meu texto cansativo, eu retomo com o uso dos pronomes. E assim o meu texto vai ficando mais claro, mais coeso, mais fluido, digamos assim, certo? Beijo, prazer inenarrável estar com vocês.